com 47 anos incompletos, depois de uma vida civil vitoriosa, como juiz, como deputado, como professor. Inclusive ele tinha sido noivo, e noivo de uma pessoa importante. Ele foi noivo da filha do Tristão Gonçalves de Alencar Aripe, Carolina Clarence de Alencar Aripe, neta da grande heroína cearense Bárbara de Alencar, sobrinha do grande senador Alencar, padre José Martiniano Pereira de Alencar, prima do grande escritor José de Alencar, José Martiniano de Alencar. Mas sua noiva foi raptada por um parente dela, Sucupira, e o padre Biapina, a partir daí, disse que não iria mais casar, não queria mais nenhum envolvimento amoroso com mulheres. E foi viver a sua vida civil, foi vitorioso como deputado, como advogado, como juiz, como chefe de polícia. E conscientemente, aos 47 anos, ele resolveu ser padre. E o bispo ainda disse: você, pela sua intelectualidade, pela sua maneira de falar, pelo seu valor cultural, você vai ser o vigário-geral da Diocese de Olinda e Recife e vai ser professor de eloquência sagrada do seminário de Olinda. E ele disse: senhor bispo, por obediência irei aceitar, mas eu não quero ser padre para morar em Recife, eu não quero ser padre para viver de um serviço burocrático ou servir de professor. Eu quero ser padre para me juntar com o povo, para ir para o interior, para ajudar aqueles que necessitam mais de mim. Mas por obediência eu irei aceitar ser vigário-geral e ser professor do seminário de Olinda. Ele tinha uma formação jurídica excepcional, porque ele se formou na primeira turma da Faculdade de Ciências Jurídicas de Recife. Naquela época, em 1827, duas faculdades de Direito foram criadas. O Largo do São Francisco, hoje da USP, lá em São Paulo, e a Faculdade de Ciências Jurídicas de Olinda. E ele se formou na primeira turma e foi ser professor, logo depois, professor de Direito Natural. Então era um indivíduo excepcional em todos os aspectos, principalmente nos aspectos cultural, moral e ético. Tem uma passagem interessante que Dom Luís, o primeiro bispo do Ceará, Dom Luís Antônio dos Santos, que tinha massacrado um pouco o padre Cícero e que chamou o padre Biapina e disse: padre Biapina, você não pode criar esta ordem de irmãs leigas, porque ele tinha as beatas para tomar conta das casas de caridade, que eram asilos das crianças pobres. Só o Vaticano pode criar. Essas mulheres que vivem lá nas casas de caridade não podem usar hábito. Aí ele, como guerreiro, como um homem altivo, diz: Dom José, a partir de hoje não voltarei mais ao Ceará. O senhor vai tomar conta das casas de caridade que eu fundei no Ceará. Porque ele era um homem de muita fibra. O pai dele é um dos mártires do Brasil. Francisco Miguel Pereira de Biapina foi morto. O pai dele foi morto juntamente com o padre Mororó,
lá no passeio público. O irmão dele, Alexandre Raimundo Pereira Ibiapina, morreu lá na prisão durante a Revolução de 1824, a Revolução que fez com que a sua família, inclusive, colocasse o nome de Ibiapina, porque eles não eram Ibiapina, mas a Confederação do Equador. Os líderes da Confederação do Equador introduzia um nome extra, geralmente da cidade, como os sucupiras colocaram, o Tristão Gonçalves de Alencar colocou Araripe, e eles colocaram Ibiapina, em homenagem à cidade de Ibiapina, na Serra da Ibiapaba, onde seu pai tinha morado. Então esse padre sobralense, esse padre cearense, esse santo brasileiro, esse homem altamente virtuoso, que eu considero como um dos maiores santos que o povo elegeu, porque o nordestino, os sertanejos, escolhem os seus santos. Eles canonizam seus santos, como canonizaram o padre Ibiapina, o Frei Damião, o padre Cícero, o beato Antônio Conselheiro, o beato José Senhorinho, Laudipau de Colher, o beato Severino Tavares e vários outros beatos. Então, meus amigos, o padre Ibiapina é um santo nosso, é um santo que nós temos que fazer com que o Vaticano o considere como santo oficial da Igreja Católica. Ele hoje é servo de Deus, mas é muito problemático eleger aos altares um santo da Igreja Católica. Primeiro, que é muito caro. Segundo, que precisa muito estudo. Mas padre Ibiapina é um dos brasileiros que mais merece ser canonizado como santo oficial da Igreja Católica. Então, esta religiosidade messiânica, devido ao endeusamento dos líderes religiosos que era praticada no sertão, que juntamente com o sincretismo religioso baiano, deu origem a esta religiosidade sertaneja, a esta religiosidade cearense, diferente. Por que isto? É porque viveram na mesma época, viveram na mesma região, 6 grandes líderes, 3 padres e 3 beatos. Padre Ibiapina, Padre Cícero e Frei Damião, que chegou tardiamente. Beato Antônio Conselheiro, Beato Severino, Beato Zé Lourenço e Beato José Senhorinho. Então viveram nesta região numa mesma época. Para vocês terem uma ideia, o Padre Cícero foi contemporâneo do Padre Ibiapina durante 39 anos. O Beato Antônio Conselheiro foi contemporâneo do Padre Cícero e do Padre Ibiapina durante 53 anos. O Beato José Lourenço foi contemporâneo do Padre Cícero durante 64 anos. O próprio Frei Damião, que chegou tardiamente, chegou no Brasil em 1931. Ele foi contemporâneo do Padre Cícero 3 anos. Foi contemporâneo do Beato Severino Tavares. Então, viveram nesta mesma região esses grandes líderes religiosos e fizeram com que a nossa religiosidade fosse diferente de todas as outras práticas religiosas do Brasil. E se você olhar para a literatura de cordel,
para a poesia de improviso, para este tipo de poesia feito no passado por analfabetos ou semi-analfabetos, você vai verificar que esta literatura de cordel é só nossa. Esta literatura de cordel, que passou a ser valorizada, passou a ser mais estudada pelos intelectuais e pelas academias, graças à genialidade do cearense Patativa do Assaré, ícone dos menestréis do povo da civilização da seca. Mas antes de Patativa, outros cordelistas geniais, como os paraibanos Leandro Gomes de Barros, João Martins de Ataíde, Romano da Mãe d'Água, Inácio da Catingueira, Os olhos de um homem trabalhador que usa chapéu de palha com humildade, sim senhor. Mas apague a lamparina, deixa o lampião de virgulino, ninguém bole não. Já pensou o ribuliço que te pode dar? Se apagar o lampião a coisa vai mudar. Mas apague a lamparina, deixa o lampião